Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 8 de setembro. Nessa edição a gente vai falar dos protestos a favor do governo no Dia da Independência. Teve manifestações em São Paulo, Brasília e até fora do país. Você vai ver ainda que o México registrou um terremoto de mais de 7 graus. E a média de mortes pela Covid no Brasil ficou abaixo de 600 óbitos pela primeira vez no ano. Ontem, logo cedo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, compareceu à cerimônia de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada, em Brasília, e depois participou das manifestações realizadas na esplanada dos ministérios. Foi sob sol forte e umidade do ar em 20% que milhares de manifestantes pró e contra o governo Bolsonaro foram às ruas nesta terça-feira, 7 de setembro, em Brasília. Tinha gente de trator, caminhão, moto, além dos ônibus de caravanas que vieram de todos os lugares do país. 13 grupos pró-Bolsonaro foram cadastrados oficialmente pela Secretaria de Segurança Pública para participar da manifestação. Muitos chegaram em Brasília ainda no fim de semana. Na noite desta segunda-feira, alguns grupos entraram na esplanada e passaram a noite aqui no gramado, acampados. Eu vim apoiar o atual governo e eu acho que o país está num rumo diferente do que a gente acha que ser o ideal. E a gente veio para dar um apoio mesmo. O objetivo é realmente pedir pelo voto impresso auditável com contagem pública de votos, entendeu? E também pela destituição de pelo menos alguns ministros do STF. Após acompanhar a cerimônia oficial de hasteamento da bandeira e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça no Palácio da Alvorada, o presidente sobrevoou a esplanada acompanhado dos senadores Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, e Jorginho Melo, do Partido Liberal de Santa Catarina. Depois, seguiu de carro entre os manifestantes, onde fez um aceno aos apoiadores. E disse que o ato desta terça é um ultimato para todos na Praça dos Três Poderes, inclusive ele, e que não se pode admitir que uma ou duas pessoas burlem a Constituição e atentem contra a liberdade. Disse ainda que a história do Brasil começa um novo capítulo. O Supremo Tribunal Federal perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal. Nós todos aqui, sem exceção, somos aqueles que dirão para onde o Brasil deverá ir. Temos em nossa bandeira escrito ordem e progresso. É isso que nós queremos. Não queremos ruptura. Não queremos brigar com poder nenhum. Mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia. Cada um de nós deve se curvar à nossa Constituição Federal. Nós temos essa obrigação. Se queremos a paz e a harmonia, devemos nos curvar à nossa Constituição. E dizer a vocês, enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. À tarde, Bolsonaro se dirigiu a São Paulo, onde participou de outro ato em função do aniversário da independência do país. Para evitar confronto entre os grupos, o governo do Distrito Federal separou os locais destinados aos manifestantes. Os contrários a Bolsonaro se concentraram entre a Torre de TV e o Memorial dos Povos Indígenas. Os favoráveis se reuniram na esplanada dos ministérios. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, os locais foram definidos em conjunto com os organizadores dos eventos. O acesso à Praça dos Três Poderes foi bloqueado, como já ocorreu em outras manifestações. E os ministérios, assim como outros monumentos, foram fechados com grades e guardados por policiais militares. Nós temos que fazer a nossa parte, acho tudo muito lindo, as crianças presenciando isso vão ter história para contar. A representar o Brasil, né, assim, marcar nossa presença e mudar. Né? É a sua primeira manifestação? Primeira manifestação. E ela também está me representando, né, porque estou passando isso para ela, né?
Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse que a partir de agora não vai cumprir determinações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As manifestações contra e a favor do governo foram separadas por apenas 4 quilômetros de distância, sem registro de ocorrências. Uma multidão vestida de verde e amarelo tomou a Avenida Paulista no dia da Independência. As cores da bandeira estavam por toda parte, nas roupas, nos rostos e nas faixas. Elas simbolizavam o apoio ao presidente da República. A nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa bandeira jamais será vermelha! São Paulo realizou o maior ato pró-Bolsonaro do país no feriado de 7 de setembro. Muitas faixas e cartazes lembravam algumas pautas defendidas pelo presidente, principalmente críticas ao STF, o Supremo Tribunal Federal. A principal é essa, trocando os 11 ministros, escolhendo eles, o povo escolhendo eles tecnicamente pelo voto e por um conselho jurídico verdadeiro, o Brasil já muda. O STF não está merecendo o respeito do povo brasileiro, nenhum respeito, porque ele está rasgando a Constituição, certo? Isso aí tem que ser revisto, tem que ser substituído esse pessoal de lá, certo? E estamos apoiando o Bolsonaro para isso aí. Um forte esquema de segurança foi montado para controlar o acesso das pessoas ao local. Ao todo, 4.000 policiais e 1.400 viaturas foram mobilizadas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, todo esse aparato teve um custo superior a R$1.700.000. O motivo de tanta preocupação era que apenas 3 quilômetros dali acontecia um outro ato, só que contrário ao presidente. No Vale do Anhangabaú, partidos de esquerda, centrais sindicais e movimentos populares realizaram uma manifestação contra o presidente. Inicialmente, o ato foi proibido pelo governo do estado por causa do risco de confrontos. Mas os organizadores conseguiram na justiça uma liminar que garantiu o direito de manifestação. A gente não poderia ter aceitado, na verdade, que eles tomassem o poder. Mas agora que a gente já está nessa situação, a gente precisa lutar por uma mudança. A gente não tem oportunidades e com o governo que está, isso está cada vez pior e tende a piorar cada vez mais. Pouco antes das 4 horas da tarde, o presidente chegou à capital paulista e fez um discurso que foi transmitido pelas redes sociais. No pronunciamento, Bolsonaro criticou o STF, e em especial o ministro Alexandre de Moraes. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprirá. Jair Bolsonaro voltou a pedir a mudança no sistema de votação do país. Segundo o presidente, se as eleições não forem limpas, auditáveis e com contagem pública da escolha dos eleitores, haverá uma farsa. Ele também criticou o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece qualquer segurança por ocasião das eleições. Dizer também que não é uma pessoa do Tribunal Superior Eleitoral que vai nos dizer que esse processo é seguro e confiável, porque não é. E depois de afirmar que, apesar das dificuldades que o país enfrenta, como a pandemia e a seca, disse que o povo acordou e que sabe que pode contar com sua lealdade. E aqueles que pensam que com uma caneta pode me tirar da presidência, digo uma coisa, para todos nós temos 3 alternativas, em especial para mim: preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. A minha vida pertence a Deus, mas a vitória é de todos nós. Muito obrigado a todos. Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos.
As manifestações no Dia da Independência e a favor de Bolsonaro também foram realizadas no Rio de Janeiro. Carros de som e caravanas de ônibus de diversas partes do estado se concentraram no posto 5 da praia de Copacabana. A PM e a Guarda Municipal reforçaram o policiamento na região para evitar confrontos. Vamos ver como é que vai ficar o tempo hoje. Em Feira de Santana, na Bahia, a mínima hoje é de 19 graus e a máxima de 28 graus. Em Araguaiana, Tocantins, pode chover, mas a máxima pode chegar a 34 graus, vai fazer calor. Em Anápolis, em Goiás, também fica quente, mínima de 21, máxima de 34 graus. Em Santos, no litoral de São Paulo, a mínima é de 22 graus. E em Maringá, no estado do Paraná, a temperatura fica alta, mínima de 19 e máxima podendo chegar a 36 graus. Daqui a pouco a gente mostra outras manifestações no 7 de setembro pelo Brasil e você vai ver também que um terremoto de 7,1 graus na escala Richter foi registrado no México. Até já! H 8h45, horário de Brasília. O Ministério da Saúde informou que o país registrou 361 mortes por Covid-19. A média móvel ficou abaixo de 600 vítimas diárias pela primeira vez em 9 meses. O Brasil confirmou mais 361 mortes por Covid em 24 horas. O total subiu para 584.171 vítimas desde o início da pandemia. O país também somou mais 13.645 novos casos da doença. Já são mais de 20.913.000 contaminados pelo coronavírus. A média de mortes caiu mais uma vez em 7 dias seguidos e é de 537 óbitos diários. Esse é o menor número desde 7 de dezembro de 2020, quando o indicador apontava 600 mortes por dia. A média móvel de novos casos está em 19.530 e também marca o menor registro desde 10 de novembro, quando chegou a 19.142 novas infecções diárias. Na avaliação da pandemia por regiões, hoje nenhum estado apresentou tendência de alta nas mortes. Em estabilidade estão 7 unidades da federação. E 20 estados registram queda nos óbitos. Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Mais de 203.559.000 doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. Mais de 549.000 doses foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 135 milhões e meio de brasileiros tomaram a primeira dose, o que equivale a 63,5% da população, quase 2 em cada 3 brasileiros. Mais de 68 milhões e 20 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 31,9% dos brasileiros. O estado que mais aplicou a primeira dose é São Paulo, com 74,5% da população, e o Rio Grande do Sul vem logo atrás com 67,4% dos habitantes com a primeira dose. E Mato Grosso do Sul segue na frente em população totalmente imunizada, 46,89%. A gente volta a falar das manifestações no 7 de setembro. Em outras capitais do Brasil, a gente mostrou São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Em outras capitais e até nos Estados Unidos foram realizadas manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro. Em Belo Horizonte, os manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade, na região centro-sul da cidade. Os apoiadores saíram em carreata próximo ao Mineirão, na Pampulha, às 9 da manhã. O público passou pelas avenidas Presidente Carlos Luz, Dom Pedro II e Bias Fortes. A Polícia Militar e a Guarda Municipal montaram um esquema especial para conter eventuais confrontos e tumultos entre os manifestantes pró e contra Bolsonaro. Em Fortaleza foi realizada uma carreata que passou por vias como Alberto Craveiro, Raul Barbosa e Desembargador Moreira, até chegar à Praça Portugal, ponto de concentração dos manifestantes. No norte do país, em Manaus, as manifestações aconteceram na Praça do Congresso. Entre as pautas estavam a defesa da liberdade de expressão e da democracia.
Os atos pró-governo Bolsonaro ultrapassaram as fronteiras nacionais. Nos Estados Unidos, especialmente em Miami, apoiadores do governo brasileiro aproveitaram o final de semana e o feriado local do Dia do Trabalho para se manifestar. Além de cartazes e bandeiras do Brasil, uma motociata em apoio a Bolsonaro reuniu centenas de pessoas que cantaram o hino dos Estados Unidos e, na sequência, o hino nacional. Essa igualdade. Ministros, parlamentares, além dos presidentes do Senado e da Câmara, se manifestaram sobre os atos de ontem. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, publicou em uma rede social que, ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não podemos deixar de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil, a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que somos um só Brasil e que o 7 de setembro pertence a todos que amam a nossa terra, que o Brasil sempre rejeitou e sempre rejeitará a luta entre irmãos. Alexandre de Moraes, ministro do STF, disse que nesse dia comemoramos nossa independência, que garantiu nossa liberdade e somente se fortalece com absoluto respeito à democracia. O deputado federal Cezinha Madureira, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, pediu orações pelo Brasil e pelas autoridades constituídas. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, que acompanhou o presidente da República em um sobrevoo durante as manifestações desta terça-feira, publicou um vídeo ao lado de Bolsonaro e disse que é lindo ver o povo em defesa da liberdade. Muito orgulho deste país, afirmou ele. Na mesma linha, o secretário da Pesca, Jorge Seif, agradeceu os presentes em Brasília e disse que Deus, a pátria e a família são as bandeiras dos patriotas. Flávia Arruda, ministra de Bolsonaro, acompanhou a cerimônia oficial de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada e disse que é dia de celebrar o país e a brava gente brasileira. O general Augusto Heleno, chefe de segurança institucional da Presidência da República, que também acompanhou a solenidade, disse que todos têm trabalhado para fazer o país feliz. 199 anos da independência do Brasil. Um país que tem tudo para ser feliz, para ser um grande país, para ser próspero e para ser principalmente feliz. E nós estamos lutando para isso, para fazer um Brasil feliz, livre daqueles que querem transformar o Brasil num país socialista, que isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. Não vai ser aqui que nós vamos inventar a fórmula de fazer o socialismo dar certo. Vamos lutar por um país livre, um país democrático, um país independente, soberano e que tem muito, muito para crescer, para evoluir e para ser um exemplo para o mundo. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que permite ao Ministério das Minas e Energia destinar para a empresa de pesquisa energética recursos de estudos e pesquisas para o planejamento da expansão do sistema energético. Segundo o texto, a empresa de pesquisa energética EPE poderá alocar como reserva de contingência recursos para custear os estudos e pesquisas para o planejamento da expansão do sistema energético. Segundo a presidência, será possível reduzir a necessidade da empresa quanto à demanda por recursos do Tesouro Nacional, recursos primários de livre aplicação, que poderão ser utilizados em despesas sem recursos vinculados. A mudança acontece em meio a um período de risco de agravamento dos custos de geração de energia elétrica e tem como objetivo viabilizar o custeio e a realização de estudos de planejamento da expansão dos sistemas energéticos, bem como a realização de estudos voltados ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. O presidente da República também enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei de crédito suplementar no valor de 2 bilhões em benefício de órgãos do Poder Executivo. Ontem, um terremoto de 7,1 graus de magnitude sacudiu o centro e o sudeste, do México, causando pânico entre a população. O presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, disse que não foram registrados danos graves. De acordo com o Centro Sismológico Nacional, o terremoto aconteceu às 8h47 da noite no horário local e teve epicentro 11 quilômetros ao sudeste de Acapulco, no estado de Guerreiro. Turistas que estavam na cidade saíram dos hotéis assustados.
Alguns tremores secundários de magnitude 4 a 5 foram registrados. O tremor provocou preocupação no centro da Cidade do México, onde os moradores recordam do trágico terremoto de 7,1 graus, registrado em 19 de setembro de 2017. Na ocasião, 369 pessoas morreram, a maioria na capital. A Cidade do México foi devastada por terremotos em setembro de 1985, que deixaram mais de 10 mil mortos. Combatentes do movimento Talibã atiraram para o alto para dispersar dezenas de pessoas que protestavam em Cabul contra a influência do Paquistão no Afeganistão. Quase 70 pessoas, a maioria mulheres, protestavam diante da embaixada do Paquistão, com cartazes e frases contrárias ao país vizinho, muito próximo ao Talibã, movimento que retornou ao poder em agosto. Combatentes talibãs no local atiraram para o alto e dispersaram os manifestantes. Mais de 3 semanas depois da conquista da capital Cabul, em 15 de agosto, as novas autoridades do Afeganistão ainda trabalham na formação de um governo que prometem será mais inclusivo que em seu regime anterior. Mas diante do temor do retorno do regime ultra-rigoroso imposto entre 1996 e 2001, pequenos grupos de afegãos, quase sempre mulheres, protestaram em cidades como Cabul, Herat e Mazar-e-Sharif. O último reduto de resistência ao novo poder afegão se refugiou no Vale de Panjshir, que, segundo o Talibã, caiu na segunda-feira também sob seu poder. Alguns líderes da dissidência negaram e convocaram a intensificação da resistência. Vamos falar agora de futebol. Teve jogos ontem no encerramento da rodada pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. O Corinthians ficou no empate jogando na Neoquímica Arena em São Paulo, ficou no empate com o Juventude, 1-1. A equipe gaúcha até saiu na frente com o gol do Ricardo Bueno, mas o estreante da noite, o Roger Guedes, marcou o gol de empate para o Corinthians. Com esse resultado, o Timão chegou à 6ª posição com 28 pontos. O Juventude é o 13º com 23 pontos. E em Santa Catarina, o Fluminense venceu a Chapecoense por 2-1. Com esse resultado, o tricolor carioca chegou a 25 pontos, encostando no G6. A Chapecoense é a lanterna com apenas 7 pontos. Essa edição fica por aqui. Na internet, no YouTube, você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia, boa quarta-feira.